Tá no ar mais um podcast Joy. Hoje eu quero falar aqui com você sobre algo que deve ser prioridade aí pra gente, que é a nossa saúde física e emocional. E para falar sobre saúde física, hoje eu trouxe aqui uma especialista na parte de alimentação, nutrição, uma especialista da saúde, a Alane Nicásio, que vai conversar mais com a gente sobre como encarar de uma forma leve essa nutrição, essa reeducação alimentar. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso e hoje eu tô aqui com ela. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Yara. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Contem comigo aqui para deixar realmente a nutrição mais descomplicada, mais leve e acessível, né? Porque também tem uma outra questão. As pessoas às vezes pensam que a nutrição é uma coisa cara, difícil, e isso não é verdade. Pode ser muito mais simples do que vocês imaginam. Ah, legal. Então, se a gente pudesse pensar assim, um primeiro passo, a pessoa quer mudar a alimentação ali dela, quer se reeducar. Qual seria um primeiro passo que eu tomo a partir de hoje? O que eu posso fazer agora para mudar a minha alimentação de forma positiva? Quando nós pensamos em alimentação saudável, o primeiro passo é você diminuir ao máximo os alimentos industrializados. A partir do momento que nós diminuímos os alimentos industrializados, nós começamos a ter mais saúde. Por quê? Eles são regados ali de conservantes, corantes, adoçantes em quantidades altíssimas, e tudo isso altera muito a nossa microbiota intestinal. A microbiota intestinal, antes nós chamávamos de flora intestinal. E a nossa saúde começa e termina no intestino. E quando nós consumimos refrigerantes, sucos de caixinha, aqueles chás que, nossa, parecem tão saudáveis, tão fofinhos, tão good, né? Só que não são, né? E aí é uma bala, enfim, e são frituras, são os pacotes, né? Quando vai se consumindo tudo isso, aumenta-se muito as bactérias ruins do intestino. E quando nós aumentamos essas bactérias ruins, que são as firmicutes, faz com que a gente tenha maior cansaço, dificuldade absurda de emagrecimento. Então, né, fica muito mais complicado. Então, pessoas que já fizeram diversas dietas, diversas coisas e não têm sucesso, isso acontece muito por causa do desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Então, se tem o aumento das bactérias ruins, a diminuição das bactérias boas e o corpo entra em um desequilíbrio total. Até mesmo a questão da ansiedade tem total ligação com o intestino, né? Então, eu estudo esse tema há mais de 10 anos, que é a ligação do intestino com o cérebro e do cérebro com o intestino. O quão eles se conversam, né? Então, hoje as pessoas estão cada vez mais estressadas e mais ansiosas, e tudo isso tem muita relação com o intestino. Mas eu entrei já falando tudo isso, né? Porque tudo isso é do primeiro passo. E o primeiro passo é diminuir alimentos industrializados. Então, o que a gente precisa optar mais na nossa vida? Pela alimentação da feira, que é uma coisa tão simples, porém é esse simples que muitas vezes as pessoas não querem fazer, né? Uhum. Esse simples, fala assim, ai, mas é só isso, né? É simples assim, né? Você ir à feira, comprar os seus vegetais, você preparar o seu alimento, você tomar mais água, né? Se hidratar, cuidar do teu sono e, possível aí, fazer atividade física. Uhum. Então, é acessível, é possível, né? Com certeza, é voltar para o natural. Às vezes a gente quer Isso. complicar e na verdade não, é voltar ali para a essência, para o natural. Isso. E para a pessoa fazer no dia a dia, você disse que vai à feira, tal, muitas vezes a gente não tem tempo. Como funciona isso para a gente adaptar para a nossa realidade, para o dia a dia ali? Então, se programar pelo menos 2 vezes ao mês, né, para ir à feira ou algum hortifruti, né? E dá pra gente ter saber escolher as frutas, né? Aí vai muito da prática, não vai ser numa primeira vez que vai dar tudo certo. É a prática de você conseguir escolher uma fruta um pouco mais verde, umas um pouco mais maduras e você conseguir administrar tudo isso. Você pode cortar um pouco dessas frutas no seu final de semana, deixar na geladeira 3, igual uma manga, por exemplo, fica facilmente até 4 dias cortadinha na geladeira, as uvas que são fáceis da gente lavar e comer, banana, laranja. Então, assim, é possível, só que requer um pouquinho de organização. Também digo, Yara, que não é necessário passar o final de semana inteiro cozinhando, porque isso é insustentável, né? Uhum. A gente quer passear, precisa descansar e viver, né? Então, são pequenos momentos que você tira ali 30 minutos num dia, no final de semana uns 30 minutos, 1 hora, conforme a rotina de cada um, que consegue, de fato, se organizar. Mas, pelo menos a cada 15 dias, precisa fazer uma
uma feirinha, né? Comprar um pouquinho de comida de verdade, como a gente tem muito costume de chamar. Ah, bacana. E muito interessante que você falou sobre a questão do intestino. Então, ele tem uma ligação direta com o cérebro. Como funciona isso, né? O emocional, então, ele acaba afetando o intestino também? Total. Né? Então, assim, os alimentos afetam muito as nossas emoções. Né? E pense você que 95% da nossa serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, do bem-estar, do relaxamento, é produzido no intestino e não no sistema nervoso, 95%. Então, uma alimentação saudável como essa que nós acabamos de trazer, faz com que você tenha uma boa produção de serotonina. E tem alimentos específicos também que aumentam essa produção, né, que são precursores, na verdade. Por exemplo, banana, leite e derivados, mas eu não incentivo tanto o consumo do leite em si, mais do iogurte, do queijo, por exemplo. O mel, eles têm um aminoácido chamado triptofano, L-triptofano. E esse aminoácido, ele é precursor da serotonina. Então, para termos serotonina, precisamos ter triptofano. Então, consumir esses alimentos ao longo do dia vale muito a pena. Né? Então, uma bananinha todo dia é muito viável, é muito bacana. Ainda tem vitamina B6, que também é importante para o impulso nervoso, então vale muito a pena. E é uma fruta acessível, né? Você pode misturar ali com uma aveia, uma canela e fica uma delícia. É uma coisa tão simples de ser feita e tão gostosa e tão saudável. Sim, e até um preconceito que muita gente tem que a alimentação saudável às vezes é mais cara. E na realidade, como você falou, não, você pode voltar ali para o mais natural, para frutas mais acessíveis, legumes, verduras. Então, para quem pensa dessa forma, poxa, é mais caro, vou trazer essa reeducação, vai ser mais caro. Como é que a gente traz para a prática de uma forma acessível para todo mundo? É assim, essa é uma bandeira que eu levanto desde 2004, quando eu comecei a estudar nutrição. Eu comecei a estudar nutrição fazendo técnico em nutrição em 2004 e ingressei na faculdade em 2005. Então, de formação, eu já tenho aí, como Nutri, 14 anos. E essa questão de acharem que a alimentação saudável é cara, é algo que sempre me incomodou muito. Né? Hoje eu uso muito o termo da nutrição descomplicada, porque é possível, né? E se eu não conseguir levar uma nutrição descomplicada, não tenho o que fazer, né? Essa é a minha missão, né? De todos esses anos de estudo. Então, assim, eu já tive vários pacientes, né? Você falou, me veio vários relatos aqui na minha mente. Assim, nossa, Nutri, como ficou mais barato as minhas compras? Nossa, Nutri, eu vou ao mercado e eu só compro aquilo que é essencial, né? Então, compra lá o feijão, compra o arroz, compra um azeite. Não se passa mais naquelas gôndolas das guloseimas, né? Das caixas de chocolate, enfim, dos salgadinhos, dos biscoitos. E os pacientes se surpreendem muito, como fica tudo muito mais em conta. Deixa de se comprar aquele refrigerante que custa R$10, que é de cor preta. Não vamos citar nomes aqui. Não vamos citar nomes, mas todo mundo sabe o que é. Gente, R$10 em 2 litros de refrigerante é absurdamente caro, né? E com R$10 no horário da xepa, né? Como todo mundo conhece, mas no término da feira você consegue comprar algumas coisas. Você consegue comprar pelo menos uma dúzia de laranja, uma dúzia de banana. Sim, sim. E é uma coisa cara que vai te fazer mal, então. Muito mal. Não faz muito sentido, né, a gente focar ali nesse tipo de alimentação. Foi muito feliz você ter trazido essa questão do caro, porque isso está muito na mente das pessoas. A alimentação saudável é caro. Emagrecer é caro. Não é para mim, é caro. E isso é uma ideia que precisa ser desconstruída, porque isso não é verdade. Não é verdade. E uma coisa que muitas das pessoas que estão aqui ouvindo, vendo a gente e tal, pensa é que precisa de um suplemento, precisa de um medicamento da blogueira XYZ, e isso não é verdade também. Não é verdade. Não é necessário você fazer consumo disso para você ter resultado. Pode incrementar? Pode, mas ele não é necessário, ele não é o foco. Porque se você não toma uma quantidade adequada de água, que já vou deixar uma continha fácil aqui para vocês. Para cada quilo de peso, nós precisamos no mínimo de 30 ml de água. Para cada quilo de peso. Então, a pessoa pesa 100 quilos, 3 litros de água. Então, a gente pode variar de 30 a 35 ml. E se você não tem uma boa noite de sono, não adianta você buscar comprar várias coisas, até mesmo ter uma alimentação
você está super investindo se você não tem essa base de estar com o corpo bem hidratado, porque isso também cuida da tua microbiota intestinal. E como eu disse, tudo começa e termina no intestino. O intestino é a base da nossa saúde. E se você não descansar, porque se nós não dormimos, hoje tá todo mundo virando desculpa, todo mundo virando Imagina. coruja, Sim. né? Então todo mundo vai dormir muito tarde e acorda muito cedo, dorme muito tarde e acorda muito cedo. Então, e dando meu exemplo para vocês aqui, né? Hoje eu tenho noites de sono terríveis, porque a minha bebê acorda várias vezes, né? Para quem não sabe, eu tenho uma bebê linda, Heloísa, de 7 meses, Muito tá? linda mesmo. E assim, as noites que eu durmo um pouco melhor, é notório como a outra questão. Eu sinto menos fome ao longo do dia, porque uma noite mal dormida descontrola os nossos hormônios da fome e da saciedade, que é a grelina e a leptina. E eu tô falando para vocês de uma coisa concreta, que eu vivo isso. Então, uma noite que eu durmo melhor, eu tenho maior controle da minha fome e saciedade ao longo do dia. E eu fico menos inchada. Isso de uma noite que eu durmo um pouco melhor. Então, pensa só, pessoas que têm o hábito de dormir meia-noite, 1h da manhã, para acordar 5h30, 6h, para ir trabalhar, é muito difícil conseguir até mesmo sustentar uma alimentação saudável, porque não tem nem pique, nem ânimo para fazer isso. Uhum. E quando a gente dorme mal, nós queremos alimentos mais gordurosos, mais açucarados, com a ideia de que eles darão energia, mas isso também não é verdade. Dá energia em questão de minutos, tem o efeito rebote, aí quer mais doce e fica naquela coisa frenética. Entendi. Olha, uma dúvida pessoal agora. Eu sinto muito mais fome à noite. Eu acho que muita gente acaba relatando isso. Tem fome à noite, se alimenta às vezes mais à noite. Eu não tenho fome de manhã, na hora do almoço. Eu almoço porque é uma obrigação. Uhum. Mas assim, na parte da noite vem mais essa fome. Qual que é a sua dica prática para a parte da noite? Que eu acredito que seja um período ali importante, tanto para o intestino, né? Porque para a digestão. Então, qual que é a sua dica para alimentação na parte da noite? É assim. Antes de responder a sua pergunta, eu preciso explanar um pouquinho uma questão. Quando nós comemos muito à noite, isso mostra que nós não nos alimentamos de forma adequada ao longo do dia. Ah, Lani, mas eu tenho fome somente à noite, foi o que você trouxe. Mas é porque isso já é um hábito instalado seu. Se você começa a tomar, às vezes, comer uma fruta no seu café da manhã, você começa a comer algumas castanhas ou um iogurte, com calma. Né? Eu já tive muitos pacientes ao longo desses 10 anos que eu atendo em consultório que falam, Nutri, eu não como nada de manhã. Não adianta me passar porque eu odeio comer de manhã. Eu não como de manhã desde criança. É assim, ninguém é obrigado a comer de manhã. Né? E até o meu esposo aqui, trago ele também, que ele não comia nada de manhã e como ele vê que assim, eu faço um brunch, né? Eu como muito de manhã. Muito mesmo. Ele foi aprendendo a comer devagar, muito devagar. E ele hoje se sente muito mais disposto, muito melhor comendo de manhã. Ele fala, eu estou acordando mais rápido, né, comendo de manhã. Então, eu tenho mais disposição de manhã. E ele veio descobrir isso agora, depois dos 30 anos, que o que faltava era realmente se alimentar de forma adequada de manhã. Então, assim, porque, Yara, não dá para nós deixarmos a grande refeição e pensar em quase todos os nutrientes para se comer somente à noite. Por isso que eu quis trazer essa questão. Né? Então, assim, tem muita dificuldade de manhã, de fato, logo quando acorda não consegue comer, então vamos pensar num lanche da manhã, vamos pensar num almoço que seja mais prazeroso. Ninguém é obrigado também a comer de 3 em 3 horas, né? Que isso é uma questão bem antiga, né? Tem que comer. Não, você precisa comer de forma que você se sinta confortável, de forma que você tenha energia para você trabalhar, para você fazer as suas atividades. Mas, abro um parênteses, nesses 10 anos de consultório, muitas pessoas, a maior parte dos pacientes se adaptam comendo de 3, 4 horas, entre 3, 4 horas. E dá muito certo, né? Porque de nada adianta nós não fazermos um lanche da manhã e comer absurdamente na hora do almoço. Eu só tomei um cafezinho em casa e depois eu só vou almoçar. Aí almoça muito, no caso de algumas pessoas, né? E aí pensando no que comer à noite. À noite, o jantar, ele pode sim ser uma refeição completa. Pode e precisa ser uma refeição completa. Ainda mais para você que passou o dia inteiro quase sem se alimentar. Então, você pode ter ali, desde uma leguminosa, de um feijão, de uma ervilha, de uma lentilha, que as pessoas acham que para emagrecer, né, feijão engorda. Ideias erradas, né? E você pode ter ali um carboidrato, deve, uma raiz, uma mandioca, um arroz. Não tem problema.
O que vai fazer ali, né, às vezes a pessoa engordar, porque a grande maioria das pessoas hoje busca emagrecimento ainda, né? Uhum, Então, por isso que eu tô trazendo essa questão do engordar, é a quantidade, né? uhum. Então, pensar em jantar salada com frango não resolve. Você pode ficar até doente, né, se você não teve uma alimentação equilibrada ao longo do dia, né? Uhum. É que o que eu estou trazendo aqui, a gente precisa sempre localizar, assim, né? Porque senão as pessoas podem ouvir e precisa entender o contexto, né? Por Uhum. isso que eu estou explicando, assim, precisa entender o contexto de tudo isso. Bem, e assim, ter uma proteína à noite é importante, né? Pode ser um frango, pode ser um peixe, se a pessoa curte carne vermelha. Se também não quiser consumir nenhum tipo de proteína animal, pode aumentar ali a quantidade de grãos, de feijão, pode consumir uma quinoa e legumes e saladas sempre, né? Porque são alimentos de baixíssimo valor calórico e altíssimo valor nutricional. Uhum. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é uma refeição completa. Sim, eu acho muito bacana porque você traz de uma forma que, sim, você deve comer de 3 em 4 horas, você deve se alimentar bem, com diversidade, variedade, Isso. mas você não prega muito essa questão da restrição, porque, né, a gente ouve muito falar, às vezes, em ficar muitas horas sem comer, ou então em comer muito pouco. Então, eu acho legal essa maneira como você traz a nutrição, e aí eu queria que você trouxesse para as pessoas como que a gente pode trazer para o nosso dia a dia de uma forma leve, que é a maneira como você encara. Uhum. Tudo bem, eu vou me reeducar, mas eu vou continuar vivendo bem, tendo qualidade de vida e Isso. continuar feliz ali no meu dia a dia, sem precisar, né, sofrer tanto Com nesse certeza. processo. Que é muito importante, né? Sim. Feliz, né? A gente precisa viver feliz, né? Sim, o dia a dia, né? Isso. Então é encarar a nutrição de uma forma leve, de uma forma, né, mais Isso. agradável. É isso mesmo. Posso falar aqui no meu Instagram? Sim, por favor, pode deixar. No meu Insta tem lá nos destaques, gente, uma parte de depoimentos e resultados. Tem uma paciente que é muito pontual, que traz bem isso que a gente está trazendo aqui. Ela colocou que ela comia tudo que eu prescrevia, mas ela achava que era muita comida e que jamais ela iria emagrecer comendo tudo isso. É por isso que eu trouxe essa questão. Aí, meu Instagram, acabei não falando, é a Lane Nutricionista Coach. E aí, ela falou assim, ela se surpreendeu muito com essa questão. Ela falou assim, nossa, Lane, como que eu estou comendo tudo isso? Parece que eu como mais do que antes e eu estou emagrecendo. Meu refluxo desapareceu. O intestino funcionando. Estou disposta. E vez ou outra comendo lá o hambúrguer que gosta, uma pizza que gosta. Porque o X, por exemplo, não é a pizza. É você comer uma fatia, duas, e não a pizza inteira, né? Você ir tomar um café gostoso e você comer uma fatia de bolo e não o bolo todo. Nossa, mas Uhum. pode comer bolo? Por que não? Não dá para comer o bolo, mas a fatia. Sim. Que é a questão do equilíbrio, que é isso que, né, que eu trago sempre nas minhas falas o tempo todo. É o equilíbrio, né? E eu sempre trago muito uma frase também que é o comer para emagrecer. O comer para emagrecer é você nutrir o seu corpo. A gente não emagrece ficando desnutrido. Para você construir uma casa, você precisa de vários componentes. E para a gente emagrecer, também precisamos de vários componentes que são os nutrientes. Não é você fazendo jejuns absurdos que isso vai te trazer um emagrecimento contínuo, né? Você pode emagrecer num primeiro momento ou não, com jejum também, mas você não consegue manter isso, né? Hoje se prega muito jejum, eu não tenho nada contra jejum, também prescrevo jejum intermitente, mas é em momentos muito específicos. É tendo o paciente muito consciente, é tendo exames de sangue em mãos do meu paciente. Né? Não existe, que é a melhor estratégia. A melhor estratégia para mim sempre vai ser aquela que a pessoa consegue aplicar e ter resultado. Ponto. Uhum. Essa é a melhor estratégia. E o equilíbrio é o que mais cabe para todos nós. E é muito melhor a gente ver com equilíbrio, né? Com algo que seja prazeroso de eu fazer hoje, amanhã e depois. Né? Então, a alimentação saudável é vocês pensarem sempre no que eu falei lá no início, da alimentação mais natural possível. Quero comer um bolo? Tá? Então, vamos fazer um bolo em casa, não vamos comprar um bolo pronto, né? No café da manhã, podemos inserir sempre proteína, ter ali um ovo, ter uma pasta de amendoim, né? Ovos é sensacional consumir, ele traz muita saciedade, né? Foi esse o tempo que a gente falava que ovo aumentava o colesterol, a gente sabe que isso não é assim,
né? Eu aprendi isso lá em 2004, mas nós estamos em 2022, né? Então, assim, ai, Alane, castanhas é algo muito caro, não é acessível para mim. Compra lá um amendoim para você, sabe? Então, assim, a nutrição não, de fato, não precisa ser nada caro, difícil. Vocês podem acostumar a incluir os chás, mas com consciência, né, de forma inteligente. Nada de comprar aqueles chás 1000 ervas, porque é extremamente perigoso. Não sabemos quais são as 1000, O que tem ali 1000 dentro, ervas, né? né? Mas é quase isso. Né? É Então, assim, terrível. a procedência de cada matinho, de cada erva que tá ali dentro, né? A gente não sabe. Elas todas misturadas, não existe um artigo científico no mundo que fale que todas aquelas ervas misturadas faz bem ou mal. Então, a gente sabe um pouquinho, porque a planta é algo extremamente complexo, muito mais complexo que uma medicação. Então, a gente sabe um pouquinho que a Camellia sinensis, por exemplo, que é o chá verde, faz XYZ no nosso corpo. E é extremamente saudável, antecipo. Né? O chá verde todos nós poderíamos consumir. É um chá muito saudável. Para o nosso sistema cardiovascular, auxilia sim um pouquinho no processo de emagrecimento, ele não faz milagre. A cavalinha é um chá que é diurético, que vale muito a pena a gente consumir, mas para isso tem que tomar muita água, que eu falei lá também no início. Sem água e sem dormir, não adianta fazer as outras coisas. É a nossa base, né? Sim, como você falou, o equilíbrio, né? A gente busca esse equilíbrio na nutrição, na alimentação. Mas eu acredito que a raiz desse problema, dessa questão da compulsão alimentar, venha muito da ansiedade, como você disse, e de questões também emocionais. Então, você acha que a gente pode começar trabalhando questões emocionais antes, de repente, de começar essa reeducação? Olhar um pouco para dentro, entender o que você está passando, e também entender dos seus pacientes, como são com seus pacientes, eles também têm essas dificuldades? Sim. E se você acha que esse é um primeiro passo também importante? Essa questão do emocional, a gente pode trazer o nosso ponto, né, Yara, do amor próprio, Uhum. né? Eu penso que assim, a gente vai começar, as emoções, nós vivemos num momento ainda muito tenso, pós-pandemia, várias coisas aconteceram, então, são muitas coisas envolvidas quando a gente pensa no emocional, né? Então, acho que a gente ficaria explanando aqui muito, né, muito aberto. Mas então eu vou trazer a questão do amor. Gente, eu falo, vocês estão ouvindo depois? Eu também falo mexendo a mão. É a mesma coisa, direto eu bato aqui também. Com as mãos. Tranquilo. Então, assim, a questão do amor próprio, gente. E quando a gente, de fato, olha para si e entende o quanto nós somos únicos, o quanto nós não podemos e não precisamos nos compararmos com outras pessoas. Primeiramente, que nós vivemos um momento muito mentiroso com a internet. Há Photoshop quase em tudo, em todos. Né? Então, nós mulheres, a gente olha aquele corpo, aquele bumbum, oh meu Deus, não, a gente nunca vai ter aquele corpo, aquele bumbum, porque nem aquela pessoa tem. É simples assim, não é que a gente não tenha a capacidade ou a força de vontade, não tem nada a ver. É porque nem aquela mulher tem aquele bumbum, nem aquela mulher tem aquela silhueta, nem ela tem, aquilo não existe. Só que a nossa mente mente, né? É uma frase, é um trocadilho bacana de se decorar. A nossa mente mente. Então, a gente tá vendo, a gente sabe, não, isso daí não é verdade. Mas a mente fala, nossa, é verdade. E aí fica essa confusão. E por isso que nós, com a maturidade que temos e com a consciência, tem que falar assim, não, eu sei que isso não é real. Isso é irreal. Nem essa pessoa tem, então eu também não vou alcançar porque isso não existe. E quando você para de olhar para o outro e olha de fato para si, as suas emoções vão se reorganizando e você vai de fato despertando o seu amor próprio. Igual nós mulheres, nós temos muitos julgamentos com o nosso corpo, igual hoje, né? Eu tenho aí 7 meses pós-gestação, meu corpo não é igual, né? Ainda não voltei todo o meu peso, estou fazendo isso num processo muito lento, mas eu não deixei em momento algum de me amar ou de me achar menos por causa disso, né? E eu falo nesse momento, assim, diretamente para as mulheres que já tiveram oportunidade de ser mãe, porque muitas vezes na gestação o corpo muda e não volta. Mas só que é muito incrível pensar quão especial é este corpo que gerou uma vida. Sim.
E aí, quando você olha para o teu filho, você fala, eu gerei uma vida. Isso para mim, vai ser sempre um milagre. A gente sabe toda a ciência, tudo, mas é muito lindo. E aí esses né? padrões acabam ficando pequenos, né? Porque é uma coisa muito Exato. maior ali, a sua maternidade. Muito maior. Então, acho que essa questão do amor próprio também é importantíssima na hora da nutrição, né? Porque aí você se aceita e você começa também aliás, quando você se ama, você começa a se cuidar também de forma inconsciente. Traz esse cuidado, com certeza. Exato. E assim, para as pessoas que não são mães, é pensar assim, quantas coisas incríveis você já fez com o seu corpo também? Quantas pessoas você já ajudou? Quantos sorrisos você já distribuiu? Então, é você se olhar com carinho, você se olhar com respeito. A partir do momento, Yara, que nós mulheres, e os homens também, é que nós mulheres a gente fica mais agitada, mais preocupada com essa questão do corpo, né? Você olha para o espelho e você honra o teu corpo, você honra a tua história, você honra a cicatriz que você tem, você honra os processos que você viveu, aí você se torna imparável. E quando você se ama de verdade, você vai pensar 20 vezes antes de colocar aquele lanche XYZ e aquela bebida preta na tua boca. Porque você se ama muito para comer qualquer coisa. Você se ama muito e você vai se lembrar de quando a sua mãe te dizia que você não é todo mundo. Eu falo muito isso no consultório. Você não é todo mundo, você não é qualquer coisa para comer qualquer coisa, de qualquer jeito. E aí, quando eu falo qualquer jeito, entra a questão da mastigação, né? Hoje, se come sem parar, né? Com um talher, né, ali a faca e o garfo, parece uma maquininha, e ainda mexendo no celular. E aqui eu deixo uma dica de ouro para vocês. Soltem os talheres. Simples assim. Solta o talher. Quando vocês soltarem o talher, Yara, é muito incrível, vai achar estranho soltar o talher. Porque hoje todo mundo come sem parar. E aí, e tudo isso que eu tô trazendo, ainda é questão do amor próprio, porque você precisa cuidar da forma que esse alimento também entra no teu corpo, que é o teu templo, que é a tua casa. Né? Isso é muito profundo. Eu já conversei sobre isso com muitos pacientes que choraram no consultório. Então, não dá para você mastigar duas vezes e engolir. Como que você está levando esse alimento para dentro do teu corpo, que é a tua casa? Você é muito importante. Né? Você é a pessoa mais importante do mundo. E ponto. Né? Hoje eu tenho a minha filha, Heloísa, que eu sou apaixonada, que eu amo profundamente, mas eu ainda sou o mais importante. Porque se eu, Alane, não estiver bem, se eu, Alane, não estiver me amando de verdade, mentira minha falar que eu estarei amando a minha filha. Sim. Primeiro passo ali do avião, né? Primeiro a máscara em você para depois trazer para o outro. Perfeito. É isso. É isso. E também tem um outro ponto que vale muito a pena para a gente refletir, né? Imagina você cuidar do outro como você se cuida. Será que essa outra pessoa vai ficar feliz, vai ficar legal, ou ela vai ficar assustada, desesperada? Né? E se nesse momento você pensou, nossa, eu não posso cuidar do meu marido, do meu filho como eu me cuido, o sinal de alerta está aí ligado. Sim. Né? E aí, antes de pensar na nutrição, que foi o que você trouxe, né? Antes de você pensar na nutrição, pensar em tudo, precisa cuidar disso. Né? E quando você passa a se olhar com mais carinho, com mais amor, honrando de fato você, honrando a tua história, as coisas mudam. Então, ir à feira vai ficar mais fácil, que você falou da questão da organização. Vai ficar mais fácil você ir. Ai, porque é longe, ai, porque é pesado, ai, porque não sei o quê. Vai ficar mais fácil. Porque você vai ter prazer de se cuidar. Prazer de cuidar da tua casa, que é o teu corpo. Sim. Nossa, é isso. Falou tudo. Eu acho que a gente tem que começar por aí mesmo, entendendo o nosso valor, entendendo que a nossa personalidade, a nossa história, tudo isso tem muito valor. É muito mais do que esses padrões que são impostos aí pela sociedade, né? Exato. E isso é muito pequeno perto do que a gente é. Exato. E aí, você trouxe dos seus pacientes, eu queria saber um pouquinho mais da sua trajetória como nutricionista. Como que você começou? Como começou essa vontade esse amor, né? Esse amor pela nutrição, desde criança, adolescência, como é que foi esse processo? É assim, né, gente? Eu conheci o técnico em nutrição em 2002, 2003 e eu ingressei em 2004. Naquela época, a nutrição não tinha a força e a relevância que tem hoje. E aí foi ingressando no técnico em nutrição que eu descobri que eu queria ser nutricionista, né? Foi ali que eu aprendi muito sobre nutrição e falei, é esse o caminho que eu de fato quero trilhar.
levar alimentação simples para as pessoas de forma econômica. Eu sempre tive isso muito cravado na minha mente, desde muito menina. Isso eu tô falando, eu tinha 15 para 16 anos de idade. Faço 35 esse ano. Ai, que bacana. Passou um E tempo, você já né? sabia o que você queria naquele Sim, momento? eu já Já estava sabia. definido. Porque eu queria levar, de fato, a nutrição, queria nutrir o corpo das pessoas e entender que poderia ser fácil, que poderia ser simples, porque a nutrição é a base da saúde, não é a medicação, né? Uhum. É você se alimentar bem, né? Então, você se cuidar. E naquela época eu não tinha noção nenhuma do que eu tenho hoje sobre o intestino, né? Aí ingressei na faculdade, depois eu trabalhei, antes de trabalhar na área hospitalar, eu tive a oportunidade de fazer um estágio para profissionais no HC, no Hospital das Clínicas, onde eu tive contato ali ambulatorial com os pacientes, e aquilo me deu um pouco de experiência já para o consultório. Mas antes disso, eu trabalhei no Santa Marcelina de Itaquera, então eu fui para a área clínica, porque eu também já tinha feito uma pós em nutrição clínica, e no hospital eu me frustrei 100%. Porque eu entrei no hospital, né, eu tenho umas questões muito de utopia, assim, na minha cabeça, achando que eu ia conseguir melhorar muito a saúde dos pacientes, e eles iam sair dali quase melhores do que eles entraram. Não, isso não é verdade. No hospital, a gente ajuda o paciente a se recuperar um pouquinho e dá condições para ele ir para casa. E aquilo me frustrava muito, o volume de pessoas que eu tinha que atender, e eu falei, ai, não, não é isso que eu quero. Né, eu quero ajudar, de fato, as pessoas, né, então, dessa forma, em 2012, eu saí da área hospitalar, com a certeza absoluta que eu não queria voltar mais. Em 2012, eu comecei a minha trajetória no consultório, e depois eu fui estudando nutrição esportiva funcional, né, então eu atendo também atletas, né, atendia muitos atletas, hoje eu já não atendo tanto, né, e é isso. Tem muita coisa. Mas você sempre se alimentou bem ali desde a fase da adolescência? Você já tinha essa vontade? Você já se alimentava bem no De forma seu dia a dia? saudável? Então, quando eu era pequena, bem criança, assim, até os 8 anos, eu ainda tive um pouquinho de excesso de peso. Então, sofria um pouco. Hoje a gente fala bullying, mas na minha época, não existia essa palavra de bullying. Mas isso não me incomodava, porque, enfim, eu sempre fui muito, muito pontual, assim, eu vejo desde criança, né? Sempre, enfim. Então, eu não ligava muito que as pessoas me chamavam de gordinha. E eu entrei na natação. E quando eu entrei na natação, eu quase me tornei atleta. Então, eu treinava de segunda a sábado. E aí, eu me alimentava já muito bem nessa época. Isso eu já tinha 10 anos de idade. Então, a partir dos 10, 11 anos de idade, eu já me alimentava de forma muito saudável. Muito saudável. E eu precisava de uma nutricionista esportiva na época, até que eu fiquei muito magra, sem energia para treinar. E aí eu parei de nadar e fui fazer cursos, fui estudar outras coisas. Mas eu precisava muito de uma nutri esportiva, eu vejo muito naquela época. Mas é isso. E o X maior, Yara, da nutrição para mim, é pensar que, assim, isso eu penso desde quando eu comecei. A questão da acessibilidade e que ela é a base da saúde. Então, assim, nós temos muitas pessoas carentes no nosso país, né? E a nutrição são para as pessoas carentes, é para todos, é possível. É possível. É só você organizar o seu orçamento, né? Ir na feira no horário mais tarde, organizar as coisas que você pode se alimentar de forma saudável. Uhum. E ter saúde, né? A nutrição, para mim, é sempre sinônimo de saúde, de bem-estar, né? Muito bom, E ao longo do tempo você foi adquirindo aí vários clientes e hoje em dia você está no digital também. E aí Uhum. você, além de atender os pacientes, tem também a sua presença no digital. Conta pra gente como que foi como foi migrar, né, da nutrição tradicional para o digital. Legal. Hoje, gente, só abrindo aqui um parênteses rapidinho, hoje quem atende no meu consultório é a doutora Beatriz Maglia, né? Então, ela atende os meus pacientes antigos e os novos pacientes também. E foi por isso que eu consegui migrar, de fato, agora para o digital, né? Que eu estou mais presente no digital. O digital, ele vem com muita força, porque nós conseguimos atingir, é aquilo, né? A internet atinge o mundo todo. Então, eu já tive clientes da Holanda, dos Estados Unidos, de outros países, né? E pessoas que no Brasil mesmo, que são do Rio de Janeiro, que estão lá em Floripa, e que conseguem usufruir do meu trabalho, né, com o digital. Hoje eu tenho um programa, um protocolo intestinal de 21 dias, que é o PI 21,
que ele é sensacional. Ele cuida da nossa microbiota intestinal, que é esse tema que eu estudo aí há mais de 10 anos também. Porque é cuidando da microbiota que a gente consegue diminuir muitas medicações ou até se livrar delas. A gente consegue emagrecer, melhorar intestino, humor e por aí vai, né? Então, hoje eu trabalho, esse é o meu produto que eu mais foco, né? Esse protocolo que eu mais ofereço para as pessoas e que tem trazido muitos resultados positivos. Muito bom. E além dos hábitos alimentares, a gente tem também esporte, como você falou, atividades físicas, dormir bem. Então, se você pudesse pontuar aí hábitos que nos ajudam a a lidar melhor com essa questão do peso ou com a questão da saúde, o que você traria aqui para que a gente traga para o nosso dia a dia? Quais são os hábitos fundamentais aí pra gente? Primeiro hábito, amor próprio. Que a Boa, gente trouxe, se amar. nós trouxemos na pauta aqui, Sim. sabe? É no dia a dia, você acordar, você se olhar no espelho, você ser grato, você ser grata pela tua vida. Ah, tá uma porcaria, como muita gente fala, né? Sim. Não, tem muita coisa boa, você tá vivo, você tá de pé, né? Você tem saúde, você pode se mexer. Ah, não posso pagar uma academia, você pode dar algumas voltas no quarteirão. Agradecer, Yara, sabe? Que trazendo a minha questão que nós falamos aqui das emoções, né? Então, assim, o amor próprio, a gratidão, isso não é balela. Ah, isso é conversa. Não, isso é fato. Hoje tem estudos científicos, tem pessoas que já defenderam teses de mestrado, de doutorado falando sobre a gratidão. Não é uma gratidão da boca para fora, é uma gratidão de dentro para fora, é de coração. Esse precisa ser o primeiro passo, né? E pensar que, assim, se você tiver condições aí, né, e você gosta de fazer o seu café da manhã, faça o seu café da manhã. Gerencie as suas refeições. Como eu disse, não é obrigado a comer de 3 em 3 horas. Mas, igual você que não tem tanto hábito de comer de manhã. Veja se você acha legal tomar um suco verde, comer uma fruta, comer umas castanhas, né? Suco verde, gente, não faz detox, não limpa tudo, isso é mentira, tá? Mas é um suco muito nutritivo e que vale a pena ser tomado, tá? Então, pense no seu almoço, se você pode levar marmita para o seu trabalho, muito melhor, né? Você levar essa marmita do que às vezes você comer todos os dias no self-service uma comida que você nem sabe como ela é preparada. E às vezes você acaba comendo muito mais também, né? Então, a questão da organização, ela é muito importante para a gente, para termos mais saúde e pensar no emagrecimento. Sem organização, sem resultados. Não tem como, né? Essa organização vai trazendo rotina. E isso vai ajudando nós a criarmos novos hábitos, né? Então, assim, e a atividade física, você conseguindo, né, é com o educador físico, não é comigo aqui, mesmo sendo nutriesportiva, quem fala de atividade física, né, é educador físico. Mas, trazendo aqui, que a gente faça pelo menos 3 vezes, 4 vezes na semana alguma coisa. Vai dançar, liga lá no YouTube, né? Enfim, é possível. Né? A hidratação, gente, não tem saúde, não existe saúde sem água. Você não vai emagrecer, você não vai fazer hipertrofia, não vai aumentar a massa muscular, se você não tomar água. Água é a base, precisa de água. Sua célula não está nem aí para queimar a gordura, para oxidar a gordura, se ela está desidratada. Quando a gente faz exercício físico, musculação, por exemplo, a gente leva 2 moléculas de água para dentro do músculo. Se você está desidratado, como que você vai? Sim. Então, assim, água, né? E o que eu já havia pontuado do sono. O sono também entra como ato de amor próprio, né? Não vale a pena você ficar maratonando toda noite lá, né, a sua série preferida, né? O seu sono, ele é necessário, né? E eu trouxe o meu exemplo também, o que acontece comigo quando eu durmo um pouco melhor e quando não. Mas hoje, porque a minha bebê desperta muito à noite ainda. Enfim, então assim, zele pelo seu sono. O seu sono, ele é sagrado. Alane, que horas que seria bom a gente dormir? Ideal, até 10 horas. Entendi. Né, os bebês dormem 9 horas da noite, né? E seria muito bom se a gente embarcasse nessa e a gente acordasse quando o sol raia, entendeu? 5 horas, 5h30, 6 horas, né? Quando o sol nasce. Então, é isso, gente. O sono não dá para dormir meia-noite, 1 hora da manhã todo dia, acordar 5, 6 horas da manhã e achar que tá tudo bem. Tem momentos, Yara, que a gente precisa fazer isso, né? A galera que estuda, trabalha trabalha em 2 empregos. Ok. Mas na medida do possível, cuide do seu sono.
Porque se o seu sono estiver desregulado, você vai comer mais, você vai buscar mais doce, mais carboidrato, e aí isso bagunça a tua microbiota, e aí você vai engordando, e vai virando uma bola de Gente, neve. bagunça tudo, aí não dá, Bagunça não tem tudo. como. Exato. Um outro ponto também, hoje a gente tem muitos programas na internet, a gente tem e-books, cursos que trazem aí, às vezes, dietas rápidas ou não. E aí eu queria entender de você qual que é a importância da nutricionista para as pessoas que querem fazer essa mudança. O que a nutricionista traz, o diferencial, né, de atender, assim, particularmente cada pessoa. Qual que é o papel da nutricionista nessa era digital, assim? Ai, que pergunta mais linda, né? E perfeita que você trouxe. Gente, o papel do nutricionista, ele é essencial. Porque você ter o tete-a-tete, você ter uma pessoa te ouvindo, isso já muda tudo, né? A Yara contando a história da Yara, né? O que acontece? Como é que é a tua vida? Como que é teu ritmo? Né? Como que você se sente quando você come X alimento? Como que funciona o teu intestino? Como que é tudo isso? Então, o nutricionista já se colocando, te ouvindo, entendendo a tua história, isso já muda todo o contexto, né? E colocando, pelo menos é isso que a gente segue, né, no consultório Alane Nicásio, né, que hoje é a Beatriz que está mais atendendo, é isso, é uma alimentação, uma nutrição que cabe dentro da tua rotina e dentro do teu bolso. Então, a dieta da blogueira, muitas vezes não cabe na tua rotina, nem cabe no teu bolso, né? Fazer o jejum, ficar 12 horas sem comer, e aí, depois? Será que a gente não precisa pedir um exame, né? Um exame de sangue para a gente ver como é que tá tudo isso? Então, o nutricionista te olha de forma única, né? Então, te ouvindo e fazendo coisas que de fato caibam na tua vida como um todo. Esse é o maior diferencial, é a personalização, né? É personalizar de fato o atendimento, acolher a pessoa, entender. É muito fácil a pessoa falar assim, para de comer uma barra de chocolate, mas por que você come uma barra de chocolate? Não adianta só falar para você, para de comer barra de chocolate, vamos conversar, o que acontece? É porque você está com muita fome? É porque você quer tá estressado com o teu trabalho, você está estressada com o teu marido, aí você vai lá e come o chocolate, o que acontece? Então vamos comer menos, mas vamos comer esse chocolate, a gente não vai tirar o chocolate, mas vamos comer só ali 25 gramas, 30 gramas, enfim, num momento mais adequado, mas você vai comer o teu chocolate, né? Mas vamos olhar para esse chocolate de forma diferente, né? Não como fuga, né? Entende? Então, assim, Sim, o sim. nutricionista consegue fazer essas minúcias que faz toda a diferença no processo, que deixa o processo, de fato, mais leve e acessível. Sim, é muito interessante o que você falou. Às vezes a pessoa tá comendo ali, como você falou, a barra de chocolate ou a gordura, porque tem um sentimento por trás, como a gente falou das emoções, né? Tem essa ansiedade. Então, você entender, conhecer e encontrar a raiz do problema também. Exato. Então, ao invés de a gente parar só, começar a olhar dietas muito rápidas, muito simples, muito práticas, peraí, vamos parar e vamos olhar pra mim, vamos me conhecer, entender o que tá acontecendo comigo especificamente. Então, é o autoconhecimento também nesse momento, né? Exato. E aí a gente tem a terapia que trabalha o emocional, mas a nutricionista traz, então, para essa parte da nutrição de uma forma muito especial, né? Que faz toda a diferença. Sim, bastante. Legal. Bastante. E aí você tem vários pacientes. Eu queria entender, de uma forma geral, qual que é o ponto ali, a pessoa, o seu paciente, que consegue os melhores resultados? Sei lá, uma coisa em comum que todos eles tenham para passar pra gente. Paciente de sucesso, né? Que tem resultado. Paciente de sucesso. O paciente de sucesso é aquele que segue a prescrição da Nutri em primeiro lugar. Sim. Né? Igual essa minha paciente que eu comentei com vocês. Né? Ela falou assim, Alane, eu estava comendo muito, mas você falou que era para eu comer, então eu comi. E deu muito bom, porque ela emagreceu, ela lembra aquele mês, 3, 4 quilos, ela emagreceu muito. Né? Então, assim, o primeiro ponto, falando dos pacientes de sucesso, é seguir a prescrição. Porque ela foi feita com carinho, ela foi feita com atenção, pensando no paciente X, né? E não pensando em todo mundo, mas pensando no paciente X. Então, seguir a prescrição. A questão da organização. Sem organização, sem resultado. Então, os pacientes que são mais organizados, porque para seguir a prescrição, precisa ter a organização. Então, a organização é essencial. Então, você parar um momento, preparar suas refeições, você se programar o que você vai comer ao longo do dia. Então, assim, eu posso te colocar, resumidamente, só esses 2 pontos.
que é a organização e seguir a prescrição do seu nutricionista, né? Porque ali tem muita ciência, Yara, no plano alimentar. Tem muita ciência, sabe? Igual, graças a Deus, os meus 10 anos de atendimento. Então, quantos erros e acertos eu tive ao longo desse caminho. Então, você vê o paciente, você entende o paciente, você fala, não, eu sei que eu vou passar isso, vai dar certo. E dá certo, né? Sim. E dá certo. Mas às vezes aí tem pacientes que querem adaptar, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. E a parte da organização quando se trata em nutrição, quando a gente fala de nutrição, como que eu faço para me organizar no dia a dia para ter uma rotina de alimentação mais saudável? Então, é pensar assim, no seu café da manhã. Se você acorda super cedo já para sair para o trabalho, vale a pena você preparar alguma coisa antes de dormir. Então, você pode fazer lá uma panqueca de banana, você pode comer sim o seu pão integral com uma pasta de amendoim. Então, você se programa à noite, deixa ali prontinho para você acordar, só comer e ir trabalhar. Então, o seu almoço, você vai comer em restaurante, um prato pronto, você vai conseguir fazer sua marmita, e aí se você for levar sua marmita, você vai comprar sua marmitinha, você vai preparar no final de semana. Aí vai muito da rotina de cada um, né? O que cada um consegue colocar. No mensal, a gente poderia então organizar mensal, semanal, fazer uma organização semanal. O que que você orienta o seu paciente? Olha, isso é bem particular da rotina de cada um, porque tem pessoas que trabalham aos sábados, tem pessoa que aos domingos somente quer ficar com a família. Enfim, então isso é muito, muito particular. Tem pessoas que se dão muito bem semanalmente, outras quinzenalmente. Então, isso realmente é de cada um. É de cada um. Pelo menos semanalmente. É importante se organizar. Igual você fazer os seus kits ali de castanhas, deixar prontinho. Ah, você vai levar iogurte, então confere lá se tem iogurte para todos os dias. Vai misturar esse iogurte com uma frutinha. Você pode misturar já para 2, 3 dias. E tudo isso o nutricionista também orienta no consultório, né? Sim. Então, entendendo a rotina do paciente, o Nutri consegue falar assim, olha, o que você, né, conversa, né? O que você acha de você parar dia X, Y, para você se organizar? Então, o nutricionista também dá muito suporte nisso, né? Ah, bacana. E a pessoa que tem uma rotina muito agitada não consegue cozinhar. Se a gente parar para pensar essa questão, não consigo cozinhar, como eu posso adaptar e organizar melhor minha rotina? Aí alguma coisa alguma coisa precisa ser feita. Então, a gente pensar em refeições muito, muito práticas, né? Por exemplo, lá vai eu falar dos ovos novamente. Igual fazer um ovinho mexido, você gasta 3 minutos, né? Se você vai numa padaria, você pode ter ali na oportunidade na padaria, talvez de você conseguir pedir um omelete, novamente, aqui falando dele. Você comer um pão com um queijo, não sei. Uma vitamina, né? Então, assim, algum você vai parar para se alimentar, né? Então, quais opções mais saudáveis você consegue pedir nesse local que você está? Você vai usar um aplicativo para pedir comida? Vamos pesquisar melhor esse restaurante, se você vai comer a comida, né, do aplicativo. Vamos pesquisar melhor, né? E é necessário, não tem como. A gente precisa parar em algum momento no nosso final de semana e organizar o mínimo possível, né? O mínimo possível. Cozinhar e congelar, né? Eu mesma quase não como alimentos frescos, assim, fresquinho. Acabei de preparar a comida. Dificilmente eu faço isso. Dificilmente eu consigo fazer isso. Então, eu mesma tenho muitas marmitas congeladas e sempre tenho muita coisa pronta no freezer. Porque parar para cozinhar a todo momento não é possível, né? Não é possível. Não, e hoje em dia a gente tem também a possibilidade daquelas marmitas que você compra, né? Que são mais práticas. Então, a gente tem infinitas possibilidades. A gente tem que quebrar esses paradigmas de que é difícil, de que é caro, de que não dá. E entender que é simples, que a gente pode simplificar também a nossa nutrição. Muito. Então, Alane, eu só queria que você deixasse pra gente um recado final, assim. Foi muito bacana o nosso papo, eu aprendi bastante. Mas eu queria um recado final. Pra quem quer hoje mudar a alimentação, trazer essa reeducação alimentar, mas quer continuar tendo o bem-estar, qualidade de vida, quer continuar tendo um dia a dia leve. O que você traz aí pras pessoas que ela pode começar a fazer a partir de agora, a partir de hoje, pra trazer esse bem-estar também na nutrição? Perfeito. Primeiramente é você pensar, desistir de você não é uma opção, né? Desistir de você não é uma opção. Então, e você colocar alimentação saudável é um passo a passo. Não vai acontecer amanhã, tudo perfeito, tudo lindo, né? Então, o primeiro passo é você diminuir os alimentos industrializados da melhor forma que você conseguir,
Então, você pensar numa alimentação mais fresca, numa alimentação mais viva, né? Isso é essencial. Não pense que você nunca mais vai tomar o seu chopp, nunca mais vai comer o seu churrasco, a sua pizza, porque não precisa ser assim, né? Os meus amigos próximos sabem que eu como e bebo de tudo e tá tudo bem, mas tem a quantidade, tem a frequência, né? Não é o todo dia, não é sempre, é a exceção. Não criem a mentalidade de dia livre, de refeição do lixo, Dia né? do lixo, Dia do né, que as lixo, pessoas falam. dia do lixo, que eu acho tenebroso esses nomes. A nossa mente odeia isso, gente, sabe? É horrível. Ninguém aqui tá preso para ter uma refeição livre, né? Eu falo muito isso. Ai, ter uma refeição livre é horrível, isso é horrível. Então, assim, você, às vezes, você falou que no domingo vai comer um pão porque é a sua refeição livre. Mas você tá com vontade de comer esse pão na quarta-feira. O que tem de mais eu comer o pão na quarta-feira? E não no domingo. Aí no domingo você vai quer comer mamão com chia e aveia. Mas você vai comer um pão porque você... Entende? Então, assim, a primeira coisa é parar com essas coisas de dia livre, de refeição. Enfim, isso não funciona. Não funciona. É pensar na alimentação saudável, como a gente tá batendo na tecla desde o início da nossa conversa. É você ir mais à feira, é você preparar os seus alimentos em casa, né? Você começar a ter prazer de cozinhar. Eu desperto muito isso nos meus pacientes. Só a Alane odiava cozinhar. Eu tenho um paciente que sentou na minha frente e falou assim, eu não vou cozinhar nada. É tudo bem. E aí nós vamos adaptando, aí passa um mês, passa 2, nossa, Alane, eu agora quase nem compro mais comida, eu cozinho tudo. Porque é um despertar, é um caminho. Mas, gente, diminua o alimento industrializado da vida de vocês, alimentos refinados. Na medida do possível, controla, assim, a quantidade de álcool, porque as pessoas aumentaram muito a ingestão de bebida alcoólica na pandemia, né? Já era crescente, aumentou mais ainda. Tomem cuidado com as quantidades de massas, né? A farinha branca, né? Não levanto bandeira contra glúten, contra lactose, Yara, mas vale a pena diminuir. Você percebe que que tem mudanças no teu corpo, né? E hidratem-se, tomem água. Não adianta fazer um monte de coisa se você não está bem hidratado. Durma bem e se mexa de alguma forma, né? E se ame muito, né? E lembre muito disso, que desistir de você não é uma opção. Porque muitas mulheres olham para mim e falavam muito, Alane, você é minha última tentativa. Você é minha última opção. Né? E não pode ser assim. A gente não pode desistir da gente, porque nós somos as pessoas mais importantes do mundo, antes de qualquer outra pessoa. E cuidar do nosso corpo, se alimentar bem, se nutrir. Como você falou, dia do lixo, não, porque você não vai trazer lixo para o seu corpo, para o seu templo, né? Que é tão importante. Como é que vai trazer lixo? Não existe. Nós não somos lixeiras para comermos lixo. Não existe alimento lixo, né? Hoje eu até tenho me policiado mais para não ficar falando da comida de verdade, porque tudo é comida, tudo é alimento, né? Temos alimentos mais saudáveis e alimentos menos saudáveis. Só que tem um alimento lá, um hambúrguer, a Nutri aqui é doida por torta de limão e petit gâteau. Gente, eu vou comer minha torta de limão e petit gâteau? Comerei. Todo mês, toda hora? Não, vou comer quando de fato eu estiver com muita vontade. Eu vou sentar e não é nada fit, não, é a tradicional mesmo. E vou comer com muito prazer, curtindo cada pedacinho. É outra pegada, esse Yara. é um ponto importante, né? Da presença, né? Da presença, né? E a gente falou isso de forma camuflada, quando a gente falou do amor próprio, como que eu estou comendo, a forma que eu me alimento, né? Eu tô comendo essa minha torta de limão em 4 colheradas, ou eu tô comendo ali com calma, devagarzinho, sentindo o sabor, o aroma. Ó, eu tô salivando pensando na torta de limão. Né? Porque você tá apreciando aquele momento, né? Curtindo. Perfeito, linda. Apreciar. Apreciar a comida que você tá mandando para dentro de você. Isso é muito importante. E isso ajuda no controle e no equilíbrio da fome e da saciedade. Porque quando nós comemos sem soltar os talheres, que foi uma das dicas que eu dei, soltem os talheres, né? Você come uma quantidade exacerbada, você come uma quantidade gigante, e depois, nossa, estou muito cheia, comi demais, não devia. Aí fica cansada, não trabalha direito, não arruma a casa, porque, ai, tô cheia. Não faz sentido isso. O corpo não absorve, né? Se você come muito rápido, você que entende muito melhor sobre isso, eu acredito que quando mais rápido você come, o corpo não consegue absorver da melhor forma. A questão é dos sinais que a gente também manda para o sistema nervoso, para ele sinalizar o estômago que, ó, chegou, tá satisfeito, né? E quando nós não mastigamos de forma adequada, isso que você trouxe, quando a gente não mastiga de forma adequada, a gente não absorve.
não absorve os nutrientes de forma adequada. Porque a comida precisa virar uma papinha na nossa boca. Ninguém precisa contar as mastigações, porque ninguém aqui é um robô, né? E contar, você mastigar um purê e uma carne, nossa, é discrepante. Então, a alimentação precisa só virar uma papinha. Eu alimento uma papinha na tua boca e tá tudo certo. E você cuida, nossa, Yara, muito da tua saúde fazendo isso. Você cuida do seu trato gastrointestinal de forma gigantesca, só pelo fato de você mastigar, de você apreciar a comida. É incrível. E é uma coisa que muita gente negligencia, não tá nem aí. É tão simples e faz toda a diferença, Toda né? a diferença. Caramba. Toda a diferença. E aqui no canal eu falo muito sobre meditação, sobre silenciar, e eu acredito que esse momento da refeição, você estar presente ali, vivenciando aquele momento, é um tipo de meditação. Isso. É uma forma de você deixar o celular de lado, tô comendo, não é hora de mexer no celular. Exato. Então, vivenciar aquele momento. Eu acho que isso é maravilhoso para você curtir o momento, para você ter até esse tempo, é uma meditação, eu falo. É o mindful eating, né? Você aproveitar o agora. Então, as pessoas que têm dificuldade, eu acho que é um exercício para você começar. Então, de manhã, café da manhã, senta, come, aprecia aquele momento, almoço, jantar, a mesma coisa. Exato. E deixa o celular de lado, né? São pequenas coisas, pequenos hábitos simples que mudam, transformam. Muda tudo, exatamente. É isso. Obrigada. Muito obrigada pelo papo de hoje, amei. E deixa aí suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, conhecer mais sobre o seu trabalho. Tá, joia. O Instagram é @lanenutricionista_coach. E o meu WhatsApp, se alguém quiser anotar, é 11 980 48 15 36. Vai ser uma alegria falar com vocês. Tá certo. O consultório tá onde agora? Na Penha. Na Penha, Na bacana. Penha, no centro da Penha, e quem vai atender vocês com todo amor e carinho é a doutora Beatriz Maglia. Eu estou com um projeto de fazer grupos de emagrecimento, aí esses serão presenciais, mas hoje, de fato, eu estou mais aí com o online, com o meu protocolo intestinal, que tem mudado a vida de muitas mulheres. E muito conteúdo de valor também sobre esse tema, né? Sim. Então, quem quiser acompanhar lá, todo dia tem conteúdos novos aí para as pessoas. Tem sim. Tá certo. Muito obrigada. E vamos só dar tchau ali, ó, despedir. Gente, um beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.